Para você, uma ótima noite. No ar, mais uma edição do Plantão 47 Especial aqui pela TV Plan. Seja bem-vindo você. Eis que vencemos, né, gente? Mais uma semana. O sabadão tá aí. Você sabe que o plantão é ao vivo durante, né, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da noite. Sempre com início às 7h30 da noite. E o plantão do sábado é sempre um plantão especial. A gente trabalha com muito carinho nessas edições especiais do plantão, até para trazer, né, temas do nosso cotidiano, aqui da nossa cidade principalmente, né, o quanto é importante e o quanto nós valorizamos, antes de mais nada, a notícia local. Bom, amanhã é uma data sensacional, né? Amanhã é domingo, Dia das Mães. Eu sempre costumo falar aqui no plantão, e meus amigos sabem disso também, que é concorrência desleal. Mãe e pai é concorrência desleal. Não dá para comparar, não dá para brigar com mãe em termos, né, de carinho, é diferente. E amanhã é essa data tão especial. E para falar desse tema tão legal, eu tenho aqui como convidada, brinquei com ela há pouco aqui, já está sócia do plantão, Ana Paula, né, presidente da DEFIP, fica na correria aí o dia todo, trabalha como executiva também e mãe. Principalmente mãe, e a gente sabe muito da história da Ana Paula, tem sempre muito a agregar, né, em todos os programas aqui da cidade que ela participa. Eu tenho a honra de sempre receber ela aqui com a gente. Boa noite, Ana Paula, mais uma vez, te agradeço, viu, por participar aqui com a gente. Boa noite, Paulo, eu que agradeço, né, pelo convite e nessa data tão especial, né, fico honrada. Muito honrado, nós é que estamos honrados com a sua presença. Agora, a Zélia é a nossa segunda convidada. A Zélia já participou, né, de um plantão especial aqui na TV Plan, só que não foi comigo. Na época eu estava de férias e eu sempre falei pro pessoal, nós temos que trazer a Zélia aqui um dia para a gente bater um papo com ela. Ela que é esposa do Ricardo Sabino, né, que é vereador hoje aqui na cidade. Conheço um pouco da sua história e estou feliz demais por você estar aqui com a gente para poder passar um pouco, né, para as mães de casa, para todos conhecerem um pouco da sua história. Boa noite, Zélia, honrado também com a sua presença, seja bem-vinda. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Amanhã é uma data para lá de especial. Sim. Né? Mãe, é muito forte isso, né? Ser mãe é algo muito forte. Não é verdade. Isso? Faz toda a diferença. É um papel, não digo papel, uma missão muito especial. Você coloca na vida isso da mulher. como uma missão. Uma missão, sim. Ser mãe é uma missão, Ana Paula? Eu concordo, plenamente. E eu acho que para nós é um privilégio também, né? Uma dádiva de Deus. Quando a gente tem a oportunidade de ser mãe, de educar e ver parte da gente também crescendo, né? É uma missão, realmente. A Zélia definiu perfeitamente, Zélia. É uma missão. Eu quero convidar você que está assistindo o Plantão 47 para participar com a gente aqui nas nossas redes sociais. Pode ser no facebook.com/tvplanweb ou então também no nosso WhatsApp. À disposição, WhatsApp 999 27 35 91. Ô Zélia, conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu sei que lá na infância, né, você teve uma paralisia, né? E depois dessa paralisia, né, a sua vida, poderia colocar dessa maneira, literalmente começou a mudar através Sim. da religião, através da sua fé, através do sonho que você tinha realmente de ser mãe? Sim, realmente, eu tive paralisia, eu estava com 11 meses de idade. 11 meses? 11 meses, eu estava começando a levantar nos móveis, assim, minha mãe conta. Aí tive paralisia, mudou radicalmente, né, a minha vida. Uma bebezinha ali. Bem dizer, uma bebezinha, né? E a minha vida mudou, né, radicalmente. De lá para cá eu venho sofrendo muitas discriminação, muito preconceito, né? Existe isso, Zé? Ainda existe. Ainda existe? Muito. Bastante. Mas eu, desde criança, eu tinha muita vontade de ser mãe. Desde criança? Desde criança. Eu sempre gostei muito de criança, né? Eu brincava de boneca, eu gostava muito de criança. Sempre gostei, né? Aí, com o tempo, né, vendo como a paralisia deformou o meu corpo, né? Me deixou toda torta, toda
né? Foi causando em mim assim uma certa um bloqueio, né, nesse ponto. Aí eu me lembro que comecei a namorar, né? Eu pedi a Deus, como você falou, pedi a Deus se fosse da vontade dele que eu constituísse uma família. Sim. Que me desse a graça, né, de ter uma pessoa que tivesse o mesmo propósito que eu, uma pessoa que caminhasse junto comigo no caminho de Deus, né? Conheci meu esposo, né? Eu sou mais velha que ele, sou 15 anos mais velha que ele. Foi um momento assim bastante atribulado o nosso namoro, porque as duas famílias não aceitavam. Pela minha deficiência em primeiro lugar e pela diferença de idade. Mas a gente colocava nas mãos de Deus, né? A gente rezava muito e pedia para que fosse feita a vontade de Deus. Resumindo, porque a história é bem longa, sim, né? Nos casamos, né? E assim que eu casei, a gente foi procurar um ginecologista e o ginecologista falou que eu jamais poderia engravidar. Quer dizer, você ouviu isso de um médico? Então, primeiro, voltando um pouquinho atrás, com 1 ano de namoro, sim, eu sofri um acidente, eu caí de uma escada, quebrei a perna. E desse momento que eu quebrei a perna, eu tive que fazer uma cirurgia. Aí eu fui conversar com o anestesista sobre a possibilidade de eu engravidar, né? Eu falei para ele, você acha que eu posso engravidar? Eu tenho condições? Ele, assim, sem me examinar, nada, ele olhou assim, o meu físico, sim, né, só. Ele falou assim, eu já trabalhei num parto de uma cadeirante, eu acho que você pode, realmente vai ser uma gravidez com mais dificuldades. A moça que ele fez o parto, ele disse que ela ficou os 9 meses deitada, porque uma gravidez de risco mesmo. De risco, para a criança ter espaço para virar, né? Sim. Então, aí me brotou uma esperança em mim. Eu falei, graças a Deus, se ele conseguiu fazer um parto, pode acontecer de novo. Fiquei feliz. Mas depois do casamento, que eu fui procurar um ginecologista, né, que esse que eu conversei era um anestesista. Era um anestesista. Um anestesista. Aí conversei com o ginecologista, depois do casamento, ele me tirou toda a esperança. Ele falou, não, você não pode nem pensar numa gravidez. Quer dizer, você alimentou essa esperança, sim, lá atrás, devido ao acidente que você sofreu. Sim. Depois você teve esse banho de água fria, banho literalmente. De água fria, Aí ele me disse, você não pode nem sonhar com uma gravidez. E desde que a gente casou, a gente faz o método Billings. É um método natural, né? Baseado no muco fértil da mulher, né? E ele me falou assim, não, vocês não vão ficar só com esse método, não. Você vai tomar anticoncepcional, vai usar preservativo para não ter risco de gravidez. Você não pode engravidar porque você tem um espaço abdominal muito curto, né? Não caberia uma criança no teu ventre até mais que 6 meses. E por causa que eu tenho uma platina que sustenta a minha coluna vertebral, poderia se deslocar com essa gravidez, sendo risco tanto para a criança como para mim. Tirou todas as minhas esperanças, né? Fui embora muito triste, eu com o Ricardo. Você e o Ricardo ali tiveram aquele momento de... Foi um choque pra gente, né? Ficamos tristes, mas a gente não fez o que o médico pediu. A gente continuou só com o método Billings, tomando cuidado, né? Mas a gente não morreu a minha esperança. Não morreu a minha esperança. E depois de um tempo, a gente estava trabalhando na igreja, né? Sempre servindo na igreja, a gente cantava na missa, trabalhava em encontro de casais. E um dia a gente estava na missa de domingo e eu conversei, o padre estava fazendo uma homilia a respeito da família. Como a família deveria viver nos dias de hoje para ser uma família feliz, segundo a vontade de Deus. E ouvindo o que o padre falava, eu conversava com Deus no meu coração, né? Eu falava para Deus, Senhor, os médicos falaram que é impossível, mas para o Senhor nada é impossível. Me dê a graça de ser mãe, me dê a graça de dar esse presente para o meu marido. Ele que cuida de mim com tanto carinho e tanta paciência, eu nunca vou poder retribuir o que ele faz por mim. Eu fiz essa oração e era a semana do aniversário do Ricardo. E eu engravidei naquela semana. Foi naquela semana? Naquela semana. É de arrepiar a gente, né?
Deus ouve as nossas orações. Quando a gente pede com fé, Ele atende, né? Ele atende. E foi assim, uma gravidez cercada de cuidados, lógico, né? Tive acompanhar. Aí foi procurar um outro ginecologista, que eu falo que esse foi um anjo na minha vida, sabe? Tudo foi feito aqui em Poços? Sim, foi tudo aqui em Poços. Todo acompanhamento foi feito aqui em Poços mesmo. de Caldas? Sim. Aí esse outro ginecologista colocou uma equipe médica para me acompanhar, né? Fisioterapeuta, cardiologista. Fui acompanhada por esses profissionais. Mas correu tudo bem. Tive a minha filha de 9 meses, não foram 6 meses, 9 meses completo. Foram graças 9 meses. A Deus. Você Sim. completou ali o ciclo da gravidez totalmente. Sim. Até quando eu fui conversar com ele, ele falou, provavelmente no 7º mês você vai mudar para um hospital, para me te acompanhar diariamente, né, para ver como é que tá tudo. Mas não precisou. Teve dificuldade, peguei anemia do 6º mês em diante, eu tinha que ir no hospital tomar soro, dia sim, dia não, né? E depois, mais no final da gravidez, eu tive bastante falta de ar, mas não precisei ficar internada nem um dia. E ele falou que provavelmente após o parto eu ia para CTI. Não precisei de ir para CTI, fiquei entubada, perdi as forças no braço. Então, assim, não foi uma gravidez fácil, mas eu estava feliz, porque eu estava realizando o maior sonho da minha vida. Vocês venceram juntos? Juntos. E depois de toda essa história, 13 anos já se passaram. Sim. Vocês têm uma menina linda, uma filha linda. Graças a Deus. Qual que é o nome dela? Amanda. Amanda está aí com 13 anos de idade. 13 anos. Linda. Passou toda aquela tensão, porque a gravidez foi diferente. Foi. Mesmo com toda a fé, né? Sim. E vocês sempre fazem questão, né? Eu acompanho vocês, às vezes, nas redes sociais, o Ricardo e vocês sempre fazem questão, né, de levar essa palavra de fé adiante, né? Sim. Mostrar literalmente para as pessoas, né, que quando tem fé, as coisas podem acontecer. Não é assim? É verdade. A gente é muito convidado para dar esse testemunho em encontro de casais, pastoral familiar, né? Em vários lugares, até fora da cidade. E eu vejo assim, é muito gratificante, porque hoje a gente vê um mundo tão sem esperança, principalmente as pessoas não têm esperança porque não confiam em Deus, acham que Deus fez milagre há muitos anos atrás, Deus ressuscitou mortos há muitos tempos atrás, mas hoje acabou. Não, é o mesmo Deus que fazia aqueles milagres, aquelas coisas maravilhosas que a gente lê na palavra de Deus, é o mesmo Deus, Ele faz do mesmo jeito que Ele podia fazer, Ele pode fazer hoje. Então é muito bom a gente encontrar com pessoas que, quantas e quantas vezes eu já ouvi pessoas falando, eu não tinha mais esperança, eu estava com depressão, eu ouvi o testemunho, isso me levantou, me ajudou. Então, assim, a gente muitas vezes é criticado por isso, sabe? Pessoas criticam e falam, vocês vão sair com um tempo desse, vocês vão viajar, você na tua dificuldade vai viajar para... Por que não ouve isso até hoje, Zélia? Muitas pessoas acham que a nossa vida, assim, não entende o nosso propósito. Ninguém nos envia. A gente sente o chamado de Deus. E a gente vê um motivo para ajudar as outras pessoas. Aquelas pessoas que não têm mais fé, aquelas pessoas que não acreditam. Tem mais esperança. Não tem mais esperança. Isso é muito gratificante. Ana Paula, respira aí, que eu tô vendo que você conhecia a fundo a história da Zélia, do Ricardo? A fundo não, eu conheci algumas coisas, até comentei com a Zélia que eu ia na missa com o meu menino mais velho, o Caio, e eu sempre via a família deles, e sempre me chamou a atenção, porque eu achava bonito, um amor verdadeiro mesmo, sabe? E eu, assim, a fé ela é capaz de qualquer coisa, não existe o impossível para Deus, e quando a gente acredita, né? Eu acho que o impossível é aquilo que eu não acredito que ele possa acontecer, ou que eu não tenha fé em algo superior que vai mover as coisas para acontecer, o que me fortalece. Eu acho que hoje, infelizmente, o mundo vive sim, sem esperança, porque acabou aquela instituição família, hoje ela é colocada em outros planos. Em segundo plano. Em segundo plano, isso é muito triste. E a fé em Deus, as pessoas parecem que acreditam só naquilo que elas tocam, né? Mas não permite que Deus toque no coração delas.
Então, assim, eu arrepiei, viu, Zélia? É emocionante, realmente. É emocionante. E eu acho que é bem isso. Acho que Deus coloca algumas situações na vida da gente pra gente... Não que Ele queira que aquela coisa que não seja bom aconteça. Eu não acredito nesse. Eu acredito num Deus misericordioso que Ele entra exatamente naquele momento que você acha que não tem o que ser feito, entendeu? É nesse Deus que eu acredito. Aí Ele entra para me mostrar que Ele é luz e que existe, que a gente tem que tirar, fazer das dificuldades, né, um aprendizado. A sua história também é uma belíssima história, Ana Paula. Você também é uma guerreira, né? Aliás, Poços de Caldas já conhece muito, né? Da sua luta, né? Com seu filho. A gente sabe a mãe que você é também. Quantos anos que ele está hoje? Gustavo está com 15 e eu tenho o Caio também de 19. O Caio está com 19 e o Gustavo está com 15. Então, há 15 anos, assim, eu falo que eu tenho 2 filhos que eu amo incondicionalmente, mas que ao mesmo tempo são 2 filhos únicos, cada um diferente do outro, né? Cada um uma situação diferente da outra. Eu aprendi a ser mãe de 2 formas diferentes e iguais ao mesmo tempo, que é um amor incondicional, mas que eu precisei buscar forças para que eu pudesse me modificar também, para que eu pudesse ser uma mãe para o Gustavo, que ele fosse precisar. E onde que você busca essa força? Em Deus. Em Deus. É na fé também. Na fé, sem dúvida nenhuma. Hoje, sem fé, a gente não é nada. Meu pai sempre me ensinou que às vezes a gente não entende os desígnios de Deus. E é fato, né? Que a gente fala muito que a gente tem fé, mas quando a gente tá tudo bem, né? E às vezes a gente precisa olhar e perceber o quão grande é a fé da gente, quando a gente realmente precisa parar e falar assim, não, eu acredito, eu creio, entendeu? Então eu acho que eu tive 2 vivências muito diferentes de ser mãe. Tive uma vivência de ser mãe com o Caio, que eu acompanhei o desenvolvimento normal de uma criança, né, que a sociedade diga-se normal, e tive também o privilégio de ser mãe do Gustavo e ter que aprender a me reinventar todos os dias. E até hoje você se reinventa? Até hoje eu me reinvento todos os dias. Com certeza. Não tem como ser diferente. Não tem, porque é o que a Zélia falou, ainda existe um preconceito, ainda existem as dificuldades, entendeu? Você sente esse preconceito, Ana Paula? Ainda sim. Ainda sim? Ainda sim. Já melhorou bastante. Sim. Né, Zélia? Eu fico imaginando na época que a Zélia não era criança, porque eu sei que ainda existe, mas não vem das crianças. Não vem das crianças? Não, vem dos adultos. Dos pais, né? Dessas crianças. Verdade. Que às vezes têm dificuldade de deixar seu filho ter contato com uma criança com deficiência. E isso eu vivi muito também. Às vezes de um profissional que olha para o seu filho, mas não olha com aquele olhar, não, eu vou fazer o melhor para ele. Às vezes fala assim, não faça isso não, porque ele não vai andar. Vou fazer algo individual para ele. Exatamente. Não rola isso? Não. Eu ouvi isso de um médico, quando eu quebrei a perna. Minha perna sempre foi defeituosa por causa da paralisia, mas ela não dobrava, ela dobrava normal. E quando o médico foi fazer a cirurgia, eu falei, doutor, vai voltar ao normal? Ele falou assim, mas por que você vai voltar ao normal? Você não vai andar, ela não vai dobrar mais, como dá pra ver hoje, que não dobra essa perna. Ele falou, mas por que você quer que volte ao normal? Você não vai andar mesmo? E isso eu escuto você até hoje com o Gustavo. Você ouviu isso de um profissional? Sim. Exatamente. Você escuta isso até hoje? Até hoje com o Gustavo. Então, assim, existe os profissionais que olham para ele e acreditam e falam, nós temos que promover qualidade de vida para ele. Independente se ele vai andar, se ele vai falar, se ele vai sentar. Mas tem muitos profissionais que olham e falam assim, para quê? Entendeu? Então, assim, infelizmente a gente ainda passa por isso. Então, a gente precisa se reinventar. Se a gente não se reinventar todos os dias, esses obstáculos, eles cada vez vão aumentar e a gente não consegue ir além. Hoje, para mim, eu aprendi muito que obstáculos, para mim, hoje são estímulos. Quanto maior o obstáculo, mais força eu tenho. Mais força você tem. Esse foi só o primeiro bloco dessa edição especial do Plantão 47. Eu gostaria de convidar você, manda mensagem para cá, 999-27-3591. Quero falar para você da Artipel. Mês de maio é mês das mães e também mês da informática na Artipel, ali na Assis 674 e 1058. Tem muita promoção, tá? Aliás, a promoção da informática é a seguinte, olha só que bacana. Você compra a impressora multifuncional HP 2136 por R$ 239,90. Multifuncional
multifuncional HP 2676, é uma wireless por R$ 339,90. E ainda uma multifuncional Epson L395 por R$ 999,90 na Artipel, com preços especiais para empresas. Faça sua cotação no 3722-1334 ou então passa por lá na CIS 674 e 1058. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do plantão. Até já!